Então, essas são as palavras. E as ações? Embora as palavras sejam de grande valia, diz o ditado, as ações falam mais alto que as palavras, né? Então, a gente não deve se apressar em julgar alguém pelas suas palavras. Às vezes, o cara tem lábia. O cara vem falando de Jesus, não, porque a paz, porque o amor, etc. Parece muito de Deus. Mas aí tu vai ver as ações desse cara, deixa quieto, né? Bom, quanto à questão de fazer o bem ou fazer o mal, vale lembrar, fazer o bem não significa muita coisa. Tá? Algumas coisas pontuais, tipo evangelização, talvez até um pouco mais. Mas se a gente vive uma cultura cristianizada, poxa, o ateu faz caridade, né? O satanista está lá ajudando o seu próximo, né? Especialmente uma cultura cristianizada, fazer algumas boas ações realmente não vai significar muito aqui, não vai ajudar muito. O que marca mais é a questão do fazer mal. Tá? Para lembrar, o não convertido ele não se arrependeu dos seus pecados. O pecar ainda é a normalidade da sua vida. Então, ele vai poder fazer algumas boas obras, mas ele vai estar encharcado de mais obras no meio do caminho. E é aí que a gente vai ver bastante claro a marca do cristão, especialmente do cristão pleno, cristão genuíno, que é esse dar as costas para o mal, dar as costas, repudiar a maldade. Então, o contexto, a maneira como a gente pratica o pecado, no contexto, antes a intenção, o planejamento, depois que a gente cometeu o pecado, a gente segue o pecado com arrependimento ou com alegria. Esses detalhes vão ajudar a discernir aí como é que está essa questão, com quem a gente está lidando a julgar as ações. Bom, vamos ver de novo, rapidamente, como é que isso se enquadra os tipos de cristãos. Um falso cristão, um cristão puramente intelectual, como eles não passaram por uma experiência de arrependimento, né, eles vão estar cheios de obras más. Você não deve ficar surpreso se o cara está lá mentindo, se o cara está traindo, está passando a perna. Mentindo, no caso, ainda seria mais com as palavras, né? Muito embora você pode induzir a pessoa como uma mentira através das suas ações, né, mas você não fique surpreso se você vê esse cara passando a perna nas pessoas, praticando corrupção na política e por aí vai. E é claro, eventualmente eles vão cometer grandes males, mais extremos, okay? Dignos até de uma cadeia, de uma prisão. Pseudo-cristãos, por estarem professando uma religião que tem traços de cristianismo, eles poderão manifestar obras compatíveis com o evangelho. Inclusive, pode ter pseudo-cristão muito mais santo que muito crente para ele. Talvez as suas obras sejam mais úteis para a identificação quando se trata de ritos e práticas religiosas, não previstas na Bíblia. O cara começa ali a fazer uns rituais meio esquisitos, né? Não encontra nenhum respaldo para aquele ritual na Bíblia, daqui a pouco está ali a maneira de você discernir com quem você está lidando. O que dizer dos apenas religiosos? Bom, eles são marcados por obras religiosas, né? Isso distingue dos demais, mas eles também vêm junto com obras voltadas para a felicidade, para o prazer, obras mundanas, incompatíveis com a fé cristã. Não é difícil encontrar um cristão apenas religioso que no domingo estava na igreja, mas no sábado estava no boteco, ficando bêbado, né? Cheio de pinga. Então, vamos assim dizer, o que nós podemos usar do ponto de vista de ações para detectar, para identificar o apenas religioso, seria mais na questão das ações não tão legais. De novo, o pastor pediu ajuda para pintar as paredes da igreja, cadê o cara? Sumiu. Talvez a evangelização. A evangelização é um ato de amor, já é mais voltado para os outros, e você sempre tem aquele risco de ser repudiado, né? De o cara cair fora daqui, crente chato e tal, né? Então, conforme o caso, cadê o cara para evangelizar? Nunca evangeliza. Não estou dizendo que todo mundo deve se envolver. Eu mesmo não sou muito ligado a essa área do ponto de vista de praticidade. Eu sou péssimo para evangelizar. Cada um sabe daquilo que é bom, cada um sabe daquilo que Deus tem chamado. Mas, querendo ou não, falar de Jesus para as pessoas faz parte. E é uma área de risco. É a área em que você pode receber chegar lá. Ajudar os pobres na caridade, isso é fácil. Quem é que vai xingar uma pessoa que está ajudando um necessitado no meio da rua, né? Um mendigo ali, né? Mas evangelizar não. Então, às vezes, quando você nota que a pessoa só faz as atitudes do cristianismo que são legaisinhas, recebe oração, recebe profecia, abraço depois do culto e tal, mas pedir para pintar uma parede ali, para falar de Jesus e pronto, a pessoa some, chance de ser apenas um religioso. E os cristãos parciais?
De novo, eles são pessoas que têm uma grande proximidade com o Evangelho e, por conta disso, as suas obras serão muito obras cristãs. O cara está lá, inclusive, ajudando a pintar a parede. A média, as suas obras serão muito cristãs. E os extremos também tenderão a ser pequenos. Dificilmente o cristão parcial vai estar tirando a vida de um inocente por aí. Então, onde que o cristão parcial se entrega? É a repetição dos mesmos pecados ao longo do tempo. Aí, de novo, o cara está 30 anos na igreja e está 30 anos comendo 3 pratos de comida quando um bastava. Há 30 anos na igreja e continua falando palavrão como se não houvesse amanhã. É essa continuidade de um pecado que nunca sai, o cara nunca se liberta daquilo, que começa a denunciar que talvez esse cara não está nem se esforçando. E sem contar quando vem comparado de palavras, né? A gente volta para as palavras. O cara vai lá e faz, eu gosto disso mesmo, eu falo isso mesmo. E aí? E aí? Provavelmente não é um cristão pleno, né?